Olá, boa noite você. É muito bom estar aqui em contato, é muito bom saber que podemos estar juntos semanalmente. Então, eu gosto de aproveitar sempre esse momento, primeiro para agradecer vocês aqui que estão conosco e também para falar sempre do nosso propósito da EdSkill Digital, que é de elevar substancialmente o conhecimento dos profissionais no mundo corporativo. Então, a gente tem um compromisso com vocês para isso. E o Bate-Bola com Larissa Araújo Lins, ele vem para trazer profissionais de bastante relevância no mercado para que possa dividir com vocês essa experiência para que agregue valor na sua vida. Boa noite, Miguel. Muito bom ter você aqui. Então, é por isso que estamos aqui semanalmente com esse compromisso junto com vocês. E também para criar essa sinergia, tá certo? Essa troca que nós temos juntos. E agora, para eu poder falar, obviamente, da temática do dia, nós vamos convidar Sandra Camelo, que para mim, assim, é uma grande honra e prazer tê-la aqui junto conosco. Então, eu vou convidar para ela já fazer parte aqui do nosso bate-papo. Já busquei aí, já chamei aí a nossa convidada. Meu Deus do céu, que maravilha! Coisa boa! Oh, meu amor! Olha, gente, são bons esses momentos, porque a gente vê que o tempo e a distância não muda nada. Que delícia, assim, estar aqui com você. De verdade. Sandrinha, eu quero lhe dizer, primeiro, eu quero lhe agradecer de coração, porque, gente, se vocês não sabem, Sandra está em Angola e essa hora lá são 11 horas da noite. Então, ela está assim. Mas eu tô animada. Sandra, a Yuquinha está aqui conosco. Então, assim, é muito bom, Sandra, e sei que você... Além de uma satisfação falar de você como profissional, porque você é uma profissional de extrema competência e de relevância. Falar de você como amiga, falar de você como uma pessoa que eu amo, uma pessoa querida. E estar aqui nesse bate-papo com você, realmente, sinceramente, de coração, é um grande prazer essa troca de energia. Quero lhe agradecer esse time que era para você estar dormindo e estar aqui conosco. Olha, quem acabou de entrar foi Rafael. Que está aí sempre conosco. Então, Rafael, boa noite, tá bom? Então, Sandra, bom, vamos começar a falar aqui do nosso tema. Obviamente, eu gosto do seguinte, Sandra, toda vez que eu penso em um tema, eu penso na pessoa que eu quero compartilhar o tema. Ele está completamente, assim, intrínseco e relacionado. Então, quando a gente pensou em pensamento estratégico, que é um fator preponderante aí de sucesso nos dias de hoje, eu não podia pensar. Na minha cabeça, a primeira pessoa que veio foi você. Eu disse, quem tem que estar comigo aqui é Sandra Camelo. E eu vou, gente, falar de Sandra, meu Deus do céu. O que é que eu falo de Sandra? Porque eu conheço Sandra de anos. Eu vou passar minha live aqui falando de Sandra. Não fala de tempo. Falando de Sandra, meu Deus do céu. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar muitos anos juntas, de acompanhar, e depois cada um seguiu a carreira solo nas suas organizações e de muito sucesso na sua trajetória. Então, Sandra, eu vou falar hoje na nossa bio que tem aqui, porque eu tenho que lhe apresentar, não é? Formalmente. Mas Sandra é BPM, Expert em Business Transformation Design. Ela é movida a inspirar pessoas e organizações na busca de resultados sustentáveis aos negócios. E eu garanto a vocês que ela é maravilhosa nisso. Ela é extremamente competente no que ela faz. Ela tem mais de 25 anos. Tu tem mais de 25, eu tenho mais de 30. Tudo bem, olha aí a idade aí. Isso é estratégia. Isso é estratégia. Tudo bem. Em empresas, eu tô vendo você aí, em empresas nacionais e multinacionais, também de auditoria e consultoria. Como eu disse, a gente teve a oportunidade de estar junto. E hoje, ela é gestora da área de consultoria. É TISTEC ou TASTEC? TISTEC. TISTEC Angola e parte da Inove Grupo. Então, assim, gente, oficialmente eu tenho realmente o grande prazer e felicidade de poder compartilhar esse momento aqui com vocês e trazer
essa competência para falar de um tema assim tão relevante. Agora, antes de eu começar, eu quero que você dê as boas-vindas, fale um pouco. A Tereza Nunes, Sandra, entrando aí com a gente. Que coisa boa! É bom porque a gente mata a saudade, nós duas, e mata a saudade de várias pessoas queridas que eu tô vendo que estão entrando aí. Que coisa boa. Lara, assim, é um prazer imenso, imenso estar aqui com você, prestigiando, porque eu acho que você está fazendo um trabalho massa, muito legal com essa iniciativa, sabe? Eu acho que é tão importante essa missão da gente levar conhecimento, né? Transferir aquilo que a gente tem, aquilo que a gente sabe, doar um pouco disso. Então, acho que esse teu projeto tem tudo a ver com isso. Então, assim, parabéns, parabéns. Tudo que você faz é sempre com maior cuidado, com maior entusiasmo, né? É verdade. Sorrisão, que a gente ama, assim. Então, que bom estar aqui com vocês. Boa noite a todos. É um prazer imenso e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Nem vamos ver a hora passar. Com certeza. Quem acabou de entrar foi a Andressa. Ai, Andressa, tudo bom? Aí eu tava na opção, né? Eu disse, eu vou colocar água, eu vou colocar café. Se eu for colocar café, depois eu não durmo, né? Se eu for colocar vinho, amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Então deixa eu ficar na água mesmo. Tá bom, tá bom. Eu acho que foi a melhor alternativa, Sandra. Sandrica, quando... Eu chamo Sandrica, viu, gente? Mas é só para intimidade, tá bom? Então, não tem jeito, gente. Ela começou formal com Sandra, mas eu sabia que ela não ia continuar, entendeu? Claro, a intimidade faz isso. Mas, Sandra, é o seguinte, quando eu pensei no pensamento estratégico, eu já falei que correlacionei com você, mas esse tema eu considero assim como um tema diferencial e importante que as pessoas participem, porque eu acredito que o momento que a gente está vivendo, eu não estou falando só do momento pós-pandemia, eu estou falando desse momento que a gente vive de 3, 4, 5, de indústria 4.0. Uhum. Eu acredito que nunca foi tão importante como pensar estratégico. Acho que quanto mais esse mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, a gente tem que pensar estrategicamente para atuar, não correndo atrás, mas sempre um passo à frente, né, dentro desse processo. Então, o que eu fico pensando, Sandra, é que assim, eu até coloquei, pensando assim, olha, seja para você atuar de uma forma eficaz, como profissional, como empresário, né, como intraempreendedor, como empreendedor, você desenvolver essa habilidade, ela faz total diferença na vida dos profissionais. E assim, quando você aprende a transformar a visão de negócio em realidade, o quanto é que isso faz diferença na sua vida como carreira, não é, como profissional e como líder dentro de uma organização. Né? Então, quanto mais você desenvolve essa habilidade e esse conhecimento, você transforma não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas no sentido geral. Então, assim, criar isso como liderança e desenvolver essa habilidade para resolver problemas não só complexos, mas problemas do dia a dia. E colocar esses problemas na mesa e vir com uma diversidade de soluções. É assim que você pensa também esse pensamento estratégico? E assim, eu acho que quando a gente fala de estratégia é uma das coisas mais antigas que existem, né, Lara? É antiga e é tão atual. Né? Nunca deixamos de falar de estratégia. A estratégia nunca, né, ficou em segundo plano, pelo contrário, sempre foi importante. Né, desde os primeiros pensadores estratégicos e até hoje não é diferente. Eu acho que a grande questão é o que é que está no centro, né, dessa estratégia. E principalmente a velocidade com que as coisas acontecem. Antes, a gente tinha tempo de errar, né, ainda tinha tempo do concorrente nem enxergar o nosso erro, até que a gente enxergava, antigamente mudava o rumo das coisas. Hoje em dia a gente não tem, né, esse tempo. E cada vez mais a habilidade do pensamento analítico, da inovação, do intraempreendedorismo se torna forte, se torna latente. A gente teve recentemente o Fórum Econômico Mundial, onde mais de 80 milhões, né, de vagas foram disponíveis no mercado, mas por outro lado mais de 90
milhões de outros novos trabalhos, de outras novas vagas surgiram. Mas o que é que permanece? A habilidade principal de você ser analítico, de você ser inovador, de você cada vez mais buscar o intraempreendedorismo, isso é fundamental. Por quê? Hoje a gente está você bem falou, né? O mundo VUCA não é de agora, já se fala disso há 5 anos para cá. Mas a exponencialidade das coisas e das mudanças hoje é cada vez maior, né? Quando a gente fala da indústria 4.0, o que é que a gente está falando? A gente está falando desse mundo híbrido, né? Pessoas, máquinas, dados, mas numa velocidade absurda. Então, o que se falava em termos de pensamento estratégico lá atrás, que antes era muito mais uma teoria ou voltada para mercados muito específicos, que é a questão da hipercompetição, hoje a gente vê isso em quase todos os mercados, não só o mercado de tecnologia, não só o mercado de IoT, não só mercados de indústria, não, hoje são todos os mercados, porque o mundo está numa velocidade absurda. Então, a capacidade que a empresa tem, e quem faz a empresa são as pessoas, né? São os executivos, são os profissionais. Se não tiver essa visão também, uma visão muito rápida, com certeza vai ficar para trás, né, nesse sentido. Então, eu acho que nunca foi tão importante, mas ao mesmo tempo tão difícil. Porque eu acho que a grande sacada da estratégia é você saber dizer não. Porque saber dizer sim a tudo é fácil. Estratégia é escolha. Então, escolher o que não fazer, por vezes, é mais difícil do que escolher o que fazer. É verdade. Então, eu acho que essa é a grande questão da estratégia, quando você tem um mundo que lhe oferece N possibilidades e oportunidades, né? Qual é a escolha que eu faço? E aí tem a grande diferença entre estratégia e o plano estratégico. Hoje a gente não pode ter mais estratégias prescritivas, estratégias de longo prazo, estratégias, enfim, analíticas, onde a gente tinha cenários e cenários, né? Às vezes a gente fazia cenário pessimista, o cenário conservador, o cenário otimista. No meio disso, aquela estratégia totalmente prescritiva, cheia de dados, cheia de projeções. Hoje a gente não pode fazer isso, porque isso leva tempo. Enquanto você está fazendo isso, o teu concorrente está muito mais à frente. Então, hoje a tua capacidade de análise, de dedutibilidade, de raciocínios mais indutivos é muito mais importante do que a estratégia prescritiva, como a gente falava anteriormente, naqueles planos estratégicos de 5, 10, 15, 20 anos, que sabe? Quantas organizações fizeram isso, né? A gente fez isso, em várias organizações, de projetar uma organização daqui a 10 anos. Gente, o que é que vai ser daqui a 10 anos? A gente não sabe nem o que é que vai ser daqui a 6 meses, daqui a 4 meses em determinados mercados que são cada vez mais voláteis. Então, acho que essa é a grande sacada, né? De você mudar o lance do raciocínio, né? De não ser tão prescritivo, mas ser muito mais dedutivo e indutivo no raciocínio. Perfeito, perfeito. Sandra, uma coisa que me vem muito quando eu penso hoje em estratégia é você ter esse olhar para o agora, mas com antecipação do futuro. Quer dizer, eu nunca vi tanta necessidade de você olhar e trazer o futuro para o presente. Quer dizer, você entender e você estar por dentro das principais tendências. Quer dizer, quando você, para você poder tomar uma decisão hoje, se você não olha o futuro, a sua decisão tomada hoje pode ser uma decisão errada. Por quê? Se você não entende quais são as grandes tendências, seu produto, ele vai estar no mercado, e não é só a longo prazo não, porque as coisas acontecem de uma forma muito rápida. A curva do produto, do timing do produto, ele diminuiu. Então, o que está acontecendo com essa coisa assim, de você ver tanto tendências no mundo político, no mundo social, você veja, só com esse artefato agora, o que aconteceu agora da pandemia, da questão do home office, como muda uma série de análises. Por exemplo, até empresas de imobiliária começam a pensar que dentro dos apartamentos precisam já ter na planta algum espaço para home office, dado a importância que isso tomou. Então, assim, isso é só um exemplo do que pode acontecer quando você consegue enxergar o futuro e se antecipar a ele. Aí sim, aí você está começando, eu estou pensando estrategicamente, eu começo a tomar ações hoje, eu começo a brincar, eu gosto de dizer, a gente começa a brincar com cenários, brincar com situações que
Provavelmente, dependendo se é uma tendência realmente macro, aí a gente vai fazer o entendimento das macro tendências, trazendo para cá o que é que isso vai se realizar. Então, eu gosto muito e estou assim, induzindo ou trabalhando com profissionais para ter esse olhar do futuro. Acho que isso é muito importante. Você concorda comigo? O que é que você acha disso? Concordo totalmente, sabe, Lari? Eu acho que esse é uma grande questão de mudança de mindset, né? De você deixar de pensar linear para pensar exponencial. Beleza. Né? De estar no mundo digital, mas ainda pensar de uma forma analógica. Né? Então, assim, é totalmente dissonante isso. Né? Quando você sai da ideia do insight para a prática, as coisas não casam. Né? Então, hoje a gente vive na era da disrupção, da transformação, da reinvenção digital, que vai vir logo depois da transformação, que nada mais é do que o incremental. Então, o deixar de pensar linear, isso é coisa do passado. A gente realmente tem que pensar de forma exponencial. Tem que pensar e repensar continuamente os modelos de negócio. Porque hoje, cada vez mais, os modelos de negócio são dos mais inusitados possíveis. E a gente ainda vê executivos, ainda hoje, infelizmente, que não pensam no seu modelo de negócio. Às vezes pensa direto na operação. Não e aí sabe, eu não às vezes, o meu nem negócio como um todo. Às vezes não sabe nem o que é realmente modelo de negócio. Exatamente, não entendem esse conceito, né? Exatamente. Então, assim, por vezes nem pensa no que é que o teu concorrente está pensando ou naquela possível empresa que pode ser um concorrente teu. Às vezes ainda é aquela visão do benchmarking de copia e cola. Isso nunca funciona. Mas cada vez mais. Verdade. Só que agora a velocidade é outra. É outra. Daqui que você copie e ainda fazer. Você tem que, de fato, sair à frente. Para isso, você precisa arriscar. Então, assim, às vezes eu me pego em conceitos que são tão antigos e ao mesmo tempo tão atuais. Né? Há quanto tempo Peter Senge fala de organizações que aprendem e hoje cada vez mais as organizações têm que ser assim. Agora, o ciclo de aprendizagem tem que ser muito curto. Né? Cair a ficha de, não deu certo, troca. Né? Isso não significa que você fez uma estratégia errada, mas que você teve a capacidade, a adaptabilidade, a reversibilidade muito rápida para que isso não venha prejudicar o resultado do teu negócio. Porque estratégia é o quê? E cada vez mais. É você ter opções, você tem escolhas para aumentar suas vantagens competitivas. Num mercado que está cada vez mais hipercompetitivo. Então, velocidade é uma agilidade, muito forte. Muito agilidade. E a questão do conceito do agile, né, que se traz muito de gestão de projetos, é o lance de você ter essa capacidade de pensar e de trocar e de mudar o teu modelo de negócio, de mudar o teu modelo de processo. E até se errar rápido, né? Exatamente. Então, assim, o que é que eu falo muito hoje? Para mim, hoje, tudo são jornadas. Né? É jornada de transformação, é jornada do cliente, mas ao mesmo tempo é uma jornada estratégica também, é uma jornada de competição, porque jornadas são sempre ciclos mais curtos, que você vai galgando isso. E aí você tem tempo de ver o que é que eu errei, o que é que eu podia fazer diferente, qual o resultado que isso me trouxe. Não é à toa que hoje as organizações, elas precisam cada vez mais de dados. Dado hoje é o ativo talvez mais importante, mais valioso de hoje e do futuro, porque é com base nisso que a organização vai tomar decisão rápida. Mas para isso, o profissional, o executivo, ele precisa ter um pensamento analítico muito forte, porque não adianta a organização ter uma tecnologia fantástica e as pessoas não usarem. E a gente já viu isso tantas vezes, né? Com tecnologias que eram tão transacionais. E hoje em dia a gente tem tecnologias que fazem no lugar da pessoa. Né? Então, se você não desenvolve outras habilidades, como é que você vai maximizar essa tecnologia que hoje existe? Né? E que está aí disponível exatamente para toda essa exponencialidade que a gente está falando. E Sandra, eu acho que você tocou num ponto tão importante, porque assim, hoje em dia, por exemplo, quando a gente fala em crises, quando a gente fala esse momento que ninguém esperava, de uma forma ou de outra foi novo para todo mundo, mas a gente é na crise que a gente vai repensar, ou a gente precisa já estar munido de informações
Isso que você trouxe, de dados, não é de dados confiáveis, que lhe dê a resposta rápida, para que você possa tomar decisões rápidas. Não é a partir daqui que você vai perceber, não é a partir daqui que você vai compilar. Aí você vem em estudos como Data Analytics, que vem ter indicadores do teu processo, tem indicadores que você consiga mais rapidamente ter a informação na sua tela. Né? Você tem um dashboard, você tem informações que rapidamente você consiga detectar se o caminho que você está trilhando realmente está dentro dos objetivos ou não. Se a escolha que você fez foi uma escolha acertada, ou seja, a tua estratégia foi uma estratégia acertada. O resto é processo, né? O você executar a estratégia é o teu processo, isso faz parte do teu modelo de gestão. Mas a estratégia em si é escolha, é o direcionamento, é a estratégia dominante, é o caminho principal que a organização escolheu para seguir e maximizar, né, sua competitividade. Eu vejo, assim, para mim, 2 elementos são base numa jornada de competição, numa jornada estratégica, que é cultura e liderança. Mais uma vez, não estamos falando de novidade, né? Só que é uma roupagem diferente. O mindset organizacional, o mindset das pessoas precisa ser outro. Então, assim, quando a gente fala de pensamento estratégico, de pensamento sistêmico, de jornada do cliente, de pensar e repensar modelos de negócio, sejam eles totalmente digitais ou não, porque a gente sabe que tem negócios que vão ser híbridos, né? Eu não vou ter o meu negócio totalmente 100% digital. E aí que na maioria hoje, muitas organizações estão aí. E aí o teu processo ele se torna muito mais complexo. E aí você precisa ter mais dados, você precisa de fato ter a jornada do cliente no coração do desenho do teu processo, no coração da tua estratégia. Então, assim, cultura e liderança nunca foram tão fundamentais como agora. A liderança, cada vez mais, ela precisa ser inovadora, ela precisa fomentar, não é, uma organização que aprende e aprende constantemente e aprende exponencialmente, né? Uma organização que cultiva o intraempreendedorismo de fato, que o intraempreendedorismo nunca nada mais é do que cada um se sentir dono do negócio. E se realmente eu fosse dono, o que é que eu faria? Né? A gente via isso na tecnologia empresarial Odebrecht, que, enfim, que tinha um modelo de gestão fantástico, e isso a gente não discute, né? Exatamente. Mas essa cultura do intraempreendedorismo e a liderança agile, que hoje se fala, na verdade, na liderança 4.0, mas que são elementos que a gente sempre discutiu em liderança. Só que a gente está exigindo mais e num tempo mais curto da liderança. Então, a capacidade de agir e principalmente de reagir tem que ser muito mais rápido, né? E às vezes a gente ainda vê profissionais que ficam esperando a alta administração tomar uma atitude ou tomar uma decisão, né? E assim, para mim, essa questão da pirâmide organizacional não existe. Por isso que a gente precisa valorizar as estruturas relacionais. Porque se você for esperar pela hierarquia para te direcionar o que é que você vai fazer, então a organização aí ela já perdeu, entende? E Sandra, eu acho que uma coisa que você está trazendo, que eu vou complementar, porque está perfeito, é que a liderança hoje, ela não pode ser uma liderança egocêntrica, uma liderança isolada. Se ela não for uma liderança colaborativa, se ela não for uma liderança que traga essas pessoas para junto, e aí esse pensar coletivo, ele funcione, não vai fazer sentido, porque o aprender hoje é um aprendizado coletivo. E uma coisa que, assim, que eu acho que também é super importante, que eu gosto de pautar, é o seguinte: o mindset tem que ser outro mindset. Minha mente tem que ser agora, eu digo o seguinte: quem pensa estratégico, ele tem uma mente de explorador. Eu gosto de dizer isso, porque ele é uma mente que não vem com respostas prontas. Ele não pode vir com respostas, mas ele tem que vir com perguntas inteligentes que façam que as pessoas pensem. Ele é ao mesmo tempo ideador, designer e protagonista. E por vezes, no mesmo momento. Porque você tem que trazer habilidades em cada um desses papéis de uma forma muito rápida. Né? E às vezes eu acho que o que falta é esse insight, essa sagacidade, essa tenacidade, essa perspicácia de dizer, caramba, eu realmente preciso agir mais rápido, né?
E agir, porque eu digo o seguinte, que antigamente cada um buscava para si a estratégia como se fosse dono da estratégia. Ah, então isso fui eu que levei. E hoje, não, hoje na realidade você serve de impulsionador, você é um mediador, você é um facilitador, você liga pontes. Então, quando você tem essa mente, primeiro, você inspira as pessoas a pensarem, você induz as pessoas a pensarem, porque à medida em que, ao invés de dar uma resposta, eu levo uma pergunta, eu faço com que o outro faça um processo reflexivo, e em cima do problema posto, ao invés de levar, às vezes, soluções prontas, que na realidade vão fazer com que tenha uma manutenção e não uma discussão. Não existem. Exatamente. Não é verdade? Que não existe. Hoje não existem soluções prontas porque não tem respostas prontas, porque a gente não sabe as perguntas do amanhã. Então, mas você assim, induzir, isso é muito bom. Sim, e eu acho que de uma forma ou de outra, né, não deixa de ser um darwinismo digital que a gente está passando. Então, esse processo... Disso, viu? Gostei disso. É verdade. E ao mesmo tempo, no meio disso, quantos ficam para trás, mas quantos vão sobreviver? Né? Então, para mim, as habilidades de liderança, elas continuam sendo as mesmas. O time é outro. O momento é outro. E a tecnologia também é isso. A tecnologia propulsora. A tecnologia é a grande propulsora disso. Por isso que é tudo tão exponencial. Então, assim, às vezes a gente até tinha ou tem líderes com N habilidades e capacidades, que é o que a gente busca, mas eles precisam cair em si, que o time é outro hoje, sabe? E esse senso de urgência... é diferente, né? Não é prioridade. Eu acho que tem que saber distinguir as coisas, porque às vezes tem organizações que não sabem o que é prioridade, né? Tudo é para ontem. Não tem senso de priorização, o que é importante e o que é urgente. Não é isso que a gente está falando. Não. É time de mercado, é time de ação, é time de decisão. Né? Então, a velocidade com que as coisas acontecem, a velocidade com que o cliente... ele hoje está no centro do teu negócio e pode estar no centro do negócio do teu concorrente, se tu não tomar a frente antes, sabe? Então, acho que o time hoje é outro. Então, a grande sacada é isso, é não enxergar a competição, a estratégia como um processo, que por vezes ele é mais longo e contínuo, mas como jornadas. E cada jornada é diferente, é uma expectativa diferente, é um produto diferente, enfim, é uma entrega diferente. Em todas elas a gente tem que entregar valor. Mas são expectativas diferentes. Então, eu acho que a empresa ela tem que estar se refazendo constantemente. E isso é muito bom, né? Você não para no tempo. Quantos profissionais a gente vê e viu ao longo do tempo que ficaram desmotivados? Então, hoje não tem tempo para isso. Se você disser que está desmotivado porque você está numa zona de conforto, esqueça. Então, talvez você não esteja no lugar correto, porque hoje não tem tempo para você estar assim. O mercado não permite isso, né? E Sandra, tem uma coisa que eu achei bem interessante, analisando aí o Vale do Silício, eles hoje têm grandes corporações que ficam lá, eles têm uma forma de se autoanalisar, que é o seguinte, eles estão fazendo como se fosse o autocanibalismo. Eles estão matando eles mesmos para poder crescer de essa forma mais disruptiva. Quer dizer, então, ao pensar nisso e a gente olhando e trazendo para a gente tem que estar sempre com um olhar, não só, obviamente, que a gente pode ter sempre e deve melhorar de uma forma contínua, o Kaizen ele ainda permanece, mas eu gosto de dizer que você, quando você tem um problema que é posto na mesa, você tenha a capacidade do pensamento crítico e do pensamento analítico, de não querer também, só por comodismo, dar uma resposta ou dar uma solução que sejam soluções ou respostas de curto prazo. Então você tem que agir rápido, mas a sua resposta, ela tem que vir com uma resposta pensando lá na frente. Então essa é uma diferença que eu queria
pontuar que quando a gente diz você agir rápido, não quer dizer que a gente está dizendo que você vai ter resultado só de curto prazo, não. É só para que as pessoas... Não é o imediatismo. Não é o imediatismo. Mas essa resposta de curto prazo é que você não pode estar esperando para amanhã para começar o que você tem que fazer hoje. Exatamente. Com esse olhar. Exatamente. Então é isso que eu quero, assim, colocar, essa capacidade que você tem que ter de não só, porque eu quero agir rápido, de não olhar isso de uma forma crítica e elevar potencialmente esse resultado. Ou, à medida em que alguma coisa já aconteceu, vou trazendo respostas prontas, como se fosse aquilo que você disse, copiar e colar, mas não necessariamente do concorrente, mas de você mesmo, sem parar para dizer, será que isso é só fazer o que eu fiz ou tem uma outra forma? Será que eu estou pensando fora da caixa? Ou será que os meus pensamentos e o meu modelo mental continua sendo o mesmo, né? Apesar de procurar dar respostas rápidas. Então, o pensamento fora da caixa, ele mais do que nunca, ele é latente, é premente, porque novos negócios exigem novos modelos de pensamento, novas lideranças. Novas formas de pensar. E hoje a gente está vivendo num momento de novos modelos de negócio. Modelos de negócio que nós nem pensávamos há 2, 3, 4, 5 anos atrás, né? E que, quiçá, daqui a pouco tempo à frente, a gente também não vai pensar, porque está evoluindo muito rápido, não vai nem imaginar. Sandra, pegando o gancho do que você falou, tentando aí fazer uma retomada, eu acho que, assim, para desenvolver, quando você disse assim, olha, é importante pensar fora da caixa, né? Você bem pontuou isso, as pessoas têm que pensar. Mas como pensar fora da caixa? Existe... eu sempre digo, existem vários exercícios que ajudam o profissional a fazer isso. Porque normalmente ele escuta o pensar fora da caixa, mas muitas vezes ele não sabe como fazer isso, que tipo de ação que ele pode fazer, que tipo de escolha que ele pode fazer. Então, eu costumo dizer que tem vários exercíciozinhos que a gente pode ajudar, desde jogos que a gente pode fazer, que ajuda nesse cotidiano, como ações que ajudam a gente a pensar um pouco diferente. Às vezes são coisas bem práticas. Por exemplo, um jogo que sempre é um dos mais antigos, mas que ajudam a gente fazer uma jogada, a gente tem que, para fazer essa jogada, a gente tem que pensar em 2 ou 3 jogadas na frente. Isso é ajudar o pensar estratégico, como o xadrez, por exemplo, que é um jogo que faz com que você tenha essa ação estratégica. Mas outra coisa que eu fico pensando muito, para desenvolver o pensamento estratégico, fazer o pensamento crítico. Essa possibilidade que você se dá de você olhar aquilo dali e ir analiticamente, de você ouvir outras referências sobre aquilo, você ouvir... por exemplo, um especialista sobre aquilo, é você fazer algo totalmente diferente do que você está acostumado no seu cotidiano. Quer dizer, isso te ajuda. Você buscar referências em mercados que você nem imaginava. Isso. Culturas diferentes. Exatamente. Porque você tem que ver coisas diferentes daquilo que você está acostumado. Até para tentar quebrar o teu modelo mental de fato, né? Se você for só buscar referências no teu mercado de atuação, você vai estar sempre buscando aquela mesma coisa. Então, assim, eu acho que é olhar mercados que são mercados totalmente diferentes. Né? É buscar culturas que são culturas totalmente diferentes. É buscar ler, né, livros ou teorias totalmente diferentes daquilo que você está acostumado a estudar a vida toda. Porque isso faz você quebrar o teu pensamento, né, sair daquela zona de conforto do pensamento e olhar e dizer, poxa, não tinha pensado por esse ângulo. Não tinha visto dessa forma. Né? É sempre olhar o outro lado da moeda, que por vezes o cotidiano, a rotina, leva a gente a se acostumar a isso. Né? Então, eu acho que também é um exercício e uma disciplina nesse sentido. Né? Quantos profissionais hoje buscam hobbies e buscam atividades totalmente contrárias àquilo que você imagina que aquela pessoa faria? Né? Exatamente assim, por isso. Você tem experiências diferentes, inclusive em cargos diferentes do que você atua. E eu digo assim, até para um plano sucessório, hoje isso é extremamente importante. Que experiências críticas você tem que te elevam?
Exatamente, porque assim, eu vejo hoje, sabe, Lara, o currículo de um profissional, ele não é onde você passou os cargos que você ocupou, é o que você construiu, o resultado que você gerou. Ou seja, de fato, né, o que é que você colocou em prática, colocou em ação, que resultado você gerou para a organização e, consequentemente, para você enquanto profissional. Não é só, né, aquela história, enfim, que empresas você passou, que posições você... De repente você passou por N empresas grandiosas, com cargos altamente pomposos, mas você não foi desafiado, né? Então, acho que isso é que é importante. Então, eu acho que você também, eu gosto de pegar ganchos, por isso que live é legal, porque aí a gente vai pegando alguns ganchos assim. Quando a gente fala de desafio, esse desafio, gente, não é só um desafio externo que você pega, é um desafio que você tem que se desafiar. Porque às vezes, se você não tiver cuidado, como você até falou, o pensamento linear, parece que a gente fica numa linha e que essa linha, ela precisa ser chacoalhada para a gente sair, quebrada, para que a gente possa sair da caixa, sair do comodismo, ter pensamentos diversos, ouvir outros, né, que façam com que você questione até o seu próprio pensamento, você ter a possibilidade de questionar a sua própria teoria, porque de repente você cria uma teoria, cria uma metodologia, cria um propósito, e de repente você diz assim, eu vou questionar para ver se realmente faz sentido ou não faz sentido. Então, esse desafiar é um desafiar constante, e para se desafiar constante, o aprendizado, ele tem que ser um aprendizado constante. Essa coisa assim, isso a gente já via. Esse senso de inquietação, né? Perfeito, você falou tudo aí. Um senso de inquietação, gostei disso, vou usar, viu? Vou passar a usar, um senso, gostei. Senso de inquietação, perfeito. Eu mesmo tinha isso e não sabia. Agora... Então, acho que tem isso, né? Mas assim, eu acho que é interessante a gente explorar isso no seguinte sentido, né? Hoje a gente vê, enfim, várias organizações, um dos grandes desafios é trabalhar no mesmo ambiente com multigerações, né? Ao mesmo tempo que eu estou com baby boomers, geração Y, enfim, a geração millennials agora, e essa geração de agora, ela tem inquietação que é natural, mas é uma inquietação que é diferente desse senso de inquietação que a gente está falando, né? Esse senso de inquietação é você estar vendo e revendo constantemente aquilo que você faz e o resultado que você gera. Não eu comecei esse desafio, mas não era isso que eu esperava, eu agora quero outra coisa, né? Não é essa busca que gera uma inquietação, não é isso que a gente está falando, né? Então, acho que nesse momento que a gente vive de multigerações, é importante a gente destacar essa questão. Tá, então assim, isso que... outra coisa que me vem muito quando você está falando, aí eu quero já pegar esse fio da meada, quando a gente falou assim, olha, como a gente vai desenvolver esse pensamento estratégico e de que forma a gente vai entendendo esse modelo, por exemplo, esse modelo de negócio. Então agora a gente já falou em vários pontos, eu vou tentar fazer uma ligação. Primeiro você tem que olhar o negócio, ter uma visão sistêmica, olhar o futuro, trazer esse futuro para o presente. Você tem que fazer da sua liderança uma liderança inovadora, uma liderança colaborativa, uma liderança de relacional, perfeito. É à medida em que a gente vai fazendo isso, identificar padrões e tendências, né? E desses padrões e tendências, o que é que a gente precisa não só do teu segmento, mas de segmentos diversos, porque a grande sacada hoje do mercado qual é o meu ecossistema. Quando a gente fala de novos modelos de negócio, naturalmente, no momento que a gente está vivendo, a gente está falando de ecossistema de negócios. Então, por vezes, o teu ecossistema é outro totalmente diferente e muito mais abrangente. Então, abre essa visão, abre a mente para um ecossistema mais amplo, né? Sem dúvida. Aí pegando isso, então esse ecossistema, você falou de sair de um pensamento mais geral e começar a ter um pensamento mais curto de jornadas, onde a jornada do cliente, né? Então você falou dessas jornadas para que você possa ter uma atuação mais rápida,
né? Você tem uma atuação mais ágil. Capacidade de ação mais ágil. A capacidade, mas lembrando que essa capacidade de ação mais rápida, ela não é o imediatismo, ela é uma capacidade de ação mais rápida, mas você tendo o seu pensamento lá de longo prazo, fazer o entendimento do que é urgente, do que é importante. Só pegando um gancho nessa questão, né, do fazer hoje, mas, né, pensar na consequência disso. Aí a gente traz o lance do propósito. Né? Quando a gente fala hoje de organizações de propósito, do líder de propósito, o propósito ele traz essa consistência, né, das ações, dos pensamentos, das escolhas. Eu vou tomar uma decisão hoje, mas no que é que isso impacta amanhã? Então, acho que o propósito ele também traz muito isso e dá essa roupagem para ter essa consistência, sabe? E você falou uma coisa do início que eu acho que faz sentido nesse nosso fechamento. Quer dizer, à medida em que você tem esse propósito, à medida em que você tem esses objetivos estabelecidos, você saber realmente separar o não. Porque senão você aceita tudo e acaba tirando foco, acaba perdendo esse propósito. Outra coisa. Quem faz tudo não tem foco. É verdade. Quem faz tudo não tem não foco. Tem foco. E outra coisa, você tem os indicadores que te façam saber se você está no caminho certo. Então, o que a gente falou é que você está gerando valor, né? Gerando valor, não está gerando valor. Então, eu acho que isso é importante. Outra coisa que a gente falou, só porque eu acho que a gente falou tanta coisa importante, foi lá a diferença do pensamento e do planejamento estratégico. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas, quando a gente fala de pensamento estratégico, parece que se remete direto ao planejamento estratégico. E acho que, às vezes, limita um pouco essa capacidade do pensar, porque já vai como se fosse direto no como fazer e no quando fazer. E não, ela se atém no que fazer e por que fazer, né, Sandra? Exatamente. Isso é a base. O como e o quando e o quanto isso vai custar é consequência. É consequência, né? Eu acho que isso é tão importante, Sandra, porque eu vejo as pessoas querendo muito mais operacionalizar do que pensar. Pensar. Exige de você. É a grande sacada do pensamento estratégico, sabe, Lara? É pensar o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer, o que o meu cliente quer que eu faça, o que o mercado está exigindo que eu faça. Depois que eu decido o que aí são as minhas escolhas, por isso que estratégia é uma aposta, aí eu vou dizer, ok, o como, que aí é o processo, que aí é a operação. E por vezes você vai direto para a operação e se perde, porque não tem foco, na verdade. E depois que a gente falou tudo isso, a gente ainda disse, olha, se você quer pensar fora da caixa, comece a ter ações que lhe possibilitem ampliar o seu pensar, diferente do que você faz no teu cotidiano, não é? Com novas experiências, com referências, com novas culturas, trazendo pessoas diversas. Então, olha, meu Deus do céu, eu olhei agora para o relógio. Sandra, estamos na finalização. Nossa, beijo! Meu Deus do céu! Daqui a pouco cai! Não, eu não quero que caia, não. Quero não. Eu quero aqui, olha, depois da gente fazer esse fechamento, eu quero que você diga o seguinte, vendo esses profissionais que estão nos escutando, que estão no mercado, qual seria o teu fechamento e o teu conselho assim para eles agora, para que esse pensar estratégico faça diferença na vida deles e na vida daqueles que eles têm a oportunidade de estar presentes e na empresa e na organização? Eu acho que primeiro de tudo é o autoconhecimento, sabe, Lara? Se eu não tiver uma autocrítica, né, se eu não souber realmente o que é que eu tenho de ponto forte, ponto fraco, onde é que eu tenho que direcionar, né, seja o meu lado pessoal, profissional, porque para mim não existe essa separação, né? Você é uma pessoa só, única, né? Seja na vida, seja no trabalho, e às vezes as pessoas mudam um pouco isso. E aí você precisa se encontrar, porque você passa por jornadas também ao longo da sua vida que vão lhe modificando. E você vai descobrindo coisas novas, criando vícios. Então, assim, acho importante esse autoconhecimento, para que a partir daí você, de fato, comece a ter uma disrupção do seu pensamento. A gente fala tanto em disrupção de mercado, né? A disrupção do pensamento. E pensar o novo, estar preparado, estar aberto para esse novo, sabe? Ter um outro mindset. Eu acho que isso é bem importante.
Que bom, e eu totalmente de acordo com o que você está dizendo. Eu vou dar outro então, porque esse você já, né, fechou. Eu acho que se permita ter a mente de explorador que nós falamos aqui. Se permita sair do status quo. Se permita sair do comum, sair da visão que a gente tem, porque hoje, gente, cada dia a gente aprende. Isso não quer dizer que a gente tá ruim, não. Não, gente. Não. A gente, parece que quanto mais a gente sabe que não sabe. A gente tem que ter uma capacidade de aprendizado muito rápida. Veja uma coisa tão antiga e ao mesmo tempo tão atual. Paulo Freire. Aprender a aprender sempre. Né? Aprender, olha aí, a gente ainda terminou com Paulo Freire. Então, minha filha, olha só! Essa. Muito bom. Então, eu não quero perder a oportunidade. Primeiro, Sandra, eu acho que assim, você foi divina como você é. Gente, eu ainda não disse, pelo amor de Deus, veja essa criatura, ela é essa competência e ainda é linda, maravilhosa. Então, Sandra, realmente é uma amiga preciosa que eu tenho. Eu só tenho gratidão a você. Eu acho que foi uma live muito agregadora. Acho que quem teve a oportunidade de passar aqui ouviu, teve essa oportunidade. Teve pessoas assim muito queridas que eu tô vendo, entrou até Renatinha Dantas, entrou Renata Nogueira, entrou Hugo, quer dizer, pessoas muito queridas. Então, assim, eu quero externar minha gratidão a você, por você ter aceito, por ter aceito esse inconveniente desse horário, meu Deus. Então, assim, você foi Deixa eu agradecer antes que caia. Vá. Você tá no meu coração. Sempre, não tem tempo, não tem distância. Muito, muito, muito obrigada. E assim, muito obrigada a você, meu amor. E assim, eu também. E assim, quero agradecer, gratidão a todos que vieram nos prestigiar, a todos que participaram. Eu sei que muitos assistem depois e também dão o feedback. E aqui vai o nosso agradecimento. Gratidão, realmente. E quero aproveitar nesse momento e também dizer, e já falar um pouquinho da nossa próxima live, porque a gente vai ter uma live próxima que vai ser no dia 4 de novembro, às 19h10, a gente está sempre mantendo esse horário, e vai ser com o Davi Lederman, gente, é imperdível. O nosso tema vai ser Profissionais que Encantam, Visão Disney. Então, eu acho que vai ser uma live também bem bacana, bem agregadora. A gente tem sempre pensado em temas de valor para você. Então, Sandra, desde já, você já está... Eu sei que o horário é inconveniente. Assiste depois. Mas eu assisto depois sempre. Assista depois. Então, gente, oficialmente, boa noite. Sandra, amo você. Então, beijo no coração, Lara. Um beijo para todos. Boa noite. Beijo para todos, boa noite.